Olá, irmãos e irmãs. Dando continuidade então ao nosso estudo bíblico, nós nos 3 vídeos anteriores falamos sobre os evangelhos sinóticos. Vocês estão lembrados? Os evangelhos que são paralelos, tratam de assuntos parecidos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o quarto dos evangelhos, o último dos evangelhos constando na Bíblia e também o último deles a ser escrito, que é o Evangelho segundo São João. O Evangelho segundo São João foi escrito entre o ano 95 e o ano 100 da era cristã, já no final do período apostólico. Segundo a tradição, João foi o último dos apóstolos a morrer. Então, o Evangelho de João foi escrito já num contexto diferente dos outros evangelhos. A gente abordou nos outros vídeos o contexto dos outros evangelhos, o de João já foi escrito num contexto diferente. No momento em que o Evangelho de João foi escrito, o cristianismo já tinha se espalhado por toda aquela região da Ásia Menor, pela Grécia, já tinha chegado a Roma, já estava sendo difundido por todo o Império Romano. E já começava a acontecer as primeiras heresias. Heresia é um ensinamento que não condiz com a sã doutrina, com a correta doutrina da igreja, um ensinamento incorreto. Normalmente ele acontece dentro da própria igreja e cabe então às autoridades da igreja resolver esse problema. Então as heresias começaram a acontecer desde o início do cristianismo. Uma dessas heresias que aconteceu lá desde o início, uma heresia chamada gnosticismo, que pregava que pelo conhecimento se podia chegar a Deus, apenas pelo conhecimento, e que negava vários pontos da doutrina cristã. Tem várias correntes do gnosticismo, mas entre os seus ensinamentos, ou negava, ou colocava dúvidas sobre a divindade de Jesus e outras situações. Então, quando São João escreve, ele também tem por objetivo combater essa heresia, guardando o verdadeiro ensinamento de Cristo. E também, dentro desse contexto, havia necessidade de se afirmar a fé, já que estavam acontecendo as primeiras perseguições. E as pessoas eram, então, impelidas a negar a fé. E cada vez mais os cristãos precisavam afirmar a sua fé, precisavam de argumentos para poder afirmar a fé. Então São João, nesse contexto, escreve o seu Evangelho. Também, nesse período, os Evangelhos sinóticos, aqueles 3 que a gente já falou, já eram amplamente conhecidos. Então João não viu a necessidade de reafirmar aqueles ensinamentos, mas de acrescentar outros, aprofundando ainda mais o conhecimento que se tinha da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João foi destinado aos cristãos de todas as regiões e origens. Se vocês se lembram, o Evangelho de Mateus foi escrito, em primeiro lugar, é claro que não só para eles, destinado aos cristãos de origem judaica. Já o Evangelho de Lucas foi destinado aos cristãos de origem pagã, de origem grega. O Evangelho de João é destinado a todos os cristãos, de todos os lugares, de todas as origens. Então, quem é esse João que escreve o quarto dos evangelhos? Esse é fácil da gente saber, é muito citado no Evangelho. João é o irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos primeiros discípulos de Jesus. E também um dos mais próximos. Estava com ele nos principais acontecimentos da sua vida. É o discípulo amado, que é citado várias vezes ao longo do Evangelho. Diz lá, foi também o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Então João, ele mesmo, ao se colocar dentro do Evangelho, ele não cita o seu próprio nome, mas ele diz ser o discípulo que Jesus amava. Também é o mesmo autor do livro do Apocalipse e de 3 outras cartas, que estão também contidas na Sagrada Escritura. No livro do Apocalipse, naquela passagem dos 4 seres vivos, que a gente já conversou, representam os 4 evangelhos, o Evangelho de João é representado pelo ser vivo com a cabeça de águia, porque ele mostra uma visão mais elevada de nosso Senhor, mostra um conhecimento ainda mais elevado. E o Evangelho de João, na sua estrutura narrativa, é bem diferente dos outros. Ele se inicia com uma parte filosófica, uma parte belíssima, uma das passagens mais bonitas da Sagrada Escritura, que é aquela que nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente pode resumir a Sagrada Escritura nessa passagem, porque é exatamente isso. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que se fez carne e veio estar entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo.
Então depois o Evangelho começa os ensinamentos de Jesus do mesmo ponto onde começa nos outros Evangelhos, a partir do ensinamento de João Batista. Só que ele mostra o chamado dos primeiros discípulos de uma forma diferente. Não como Jesus os chamando, mas como João Batista meio que pedindo que eles vão seguir a partir daquele momento Jesus. E um desses primeiros discípulos é o próprio João, que deixou gravado lá nas páginas do Evangelho a exata hora em que ele se encontra com o Mestre. Embora já tivesse aí cerca de 70 anos que esse fato tivesse acontecido, isso ficou gravado no coração dele. E é muito bonito se a gente for lá no capítulo 1 e ler o momento em que João se encontra, em que ele diz a hora, que era por volta das 4 horas da tarde. A estrutura narrativa do Evangelho de João, como eu já falei, ela é diferente. Ela não se prende aos fatos narrados nos Evangelhos sinóticos, mas narra outros fatos. Por isso é que a gente vai lá nos outros Evangelhos e a gente não encontra algumas das passagens que tem aqui, como por exemplo as bodas de Caná, que é o primeiro milagre de Jesus. Não aparece nos outros Evangelhos. O Evangelho de João vem mostrar Jesus como o novo Moisés, como aquele que vai conduzir o povo da escravidão à terra prometida. Só que essa terra prometida não é a terra de Canaã, não é a Palestina. A terra prometida é o céu. Jesus vem para tirar o povo da escravidão e conduzir ao céu. Nesse aspecto, ele é o novo Moisés. Então, em várias passagens, o evangelista vai traçar um paralelo entre Jesus e Moisés. A gente vai encontrar isso em vários momentos do Evangelho. A narrativa do Evangelho de João ela é centrada no caminho entre a Galileia e Jerusalém. Várias vezes, se a gente for ler lá, tem várias vezes Jesus indo a Jerusalém. Isso não tem um sentido exatamente cronológico, de que Jesus foi a Jerusalém, voltou, foi e voltou. Tem um sentido teológico. A nossa vida nesse mundo é uma caminhada para Jerusalém Celeste. Jesus é esse que vai nos conduzir. Então, quando a gente vê lá no Evangelho a caminhada, Jesus saindo da Galileia, indo a Jerusalém, depois passa outro momento, Jesus saindo da Galileia, indo a Jerusalém, ele tem essa dinâmica da caminhada, que também está presente nos outros Evangelhos, mas aqui ele é construído em torno disso. O Evangelho de João relata 7 sinais de Jesus. Ele não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinais, que é muito mais repleta de significado. Então ele relata ali 7 sinais, em torno desses estão os ensinamentos. Nós vamos ver lá as bodas de Caná, a ressurreição de Lázaro e outros que não estão narrados nos outros evangelhos. O Evangelho de João também tem vários discursos muito profundos na sua teologia. A gente vai encontrar lá o discurso do pão da vida, o bom pastor, o discurso na última ceia, que são repletos de teologia, uma teologia profunda. Isso vai de acordo com o que a gente falou no início, quando ele vai buscar combater as heresias e reafirmar a fé. Então, não quer dizer que Jesus não tenha falado, é claro que Jesus falou todas essas palavras, mas os outros evangelistas não colocaram com tanto detalhe. João coloca exatamente para aprofundar a teologia do Evangelho, e assim fornecer aos cristãos mais subsídios para evitar o perigo dos ensinamentos errados. Uma outra questão que está presente nesse Evangelho é a questão da inclusão. Vejam, nesse momento já há cristãos de todos os povos. Então, no Evangelho de João há essa preocupação. Vejam que ele coloca vários episódios em que Jesus fala e permanece com os samaritanos. Os samaritanos eram inimigos históricos dos judeus. E Jesus permanece lá com eles. Por quê? Para dizer que a palavra de Deus vem para todos. Vem para os judeus, os primeiros destinatários da missão, e vem também para os samaritanos, em quem não se pode confiar, segundo a tradição judaica, vamos dizer assim. Uma outra coisa também é que a narrativa da paixão do Evangelho de João ela é bastante extensa e detalhada. Do momento da entrada de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos no Domingo de Ramos, até o final, a ressurreição de Jesus, são 10 dos 21 capítulos, ou seja, quase a metade do Evangelho fala sobre os eventos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que isso acontece também nos outros evangelhos, de se dar um destaque maior. Mas no caso do Evangelho de João,
é bem maior, né? É quase a metade do Evangelho. A narrativa da paixão começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 21, né? Sempre pontuando ali os acontecimentos com riqueza de detalhe e com os ensinamentos que são agregados. Então, no Evangelho de João, a gente vê alguns fatos que não constam nos outros também, com relação à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, como, por exemplo, a cena do lava-pés, né, que não é relatada nos outros evangelhos, apenas a ceia. Ele também termina de uma forma bem diferente dos outros evangelhos. Lembra que eu falei que os evangelhos fazem uma narrativa breve de Jesus após a ressurreição e sobe aos céus, dá as instruções e sobe aos céus. O Evangelho de João, ele tem duas conclusões. Ele termina e depois acrescenta de novo uma outra parte e termina de novo. Parece que ele sentiu a necessidade de incluir aí mais um ensinamento. Vejam, isso, segundo o próprio evangelista escreve, não é uma invenção. É porque ele mesmo fala que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas no livro. Ainda acrescenta que se fosse escrever uma por uma, o mundo inteiro de livros não caberia. Aqui João atesta que Jesus tem outros ensinamentos que não estão na Sagrada Escritura. Ele diz aqui que ele escreveu esses para a nossa salvação. Então, isso vem mais uma vez confirmar a importância da tradição da igreja, que nos traz outros ensinamentos que não foram escritos. Então, como eu estava falando, o Evangelho tem duas conclusões. Ele termina e depois vem a aparição de Jesus à margem do lago de Tiberíades, na Galileia, que é também uma passagem belíssima e repleta de significado. Se a gente fosse abordar só essa passagem, a gente teria que gravar alguns vídeos para falar sobre ela. Mais uma particularidade do Evangelho de João em relação aos demais é que, como eu falei, o Evangelho de Mateus, por exemplo, lembro de ter falado isso, do Evangelho de Mateus, que não vinha assinado, que a tradição da igreja é que atesta quem foi que escreveu. Mas no Evangelho de João, ele se identifica no final, ele diz que foi ele que escreveu. Lá no capítulo 21, no versículo 24, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então ele se inclui, ele assina, como podemos dizer assim, o Evangelho. Este discípulo, o discípulo amado, de quem ele está falando no versículo anterior, é aquele que escreveu o Evangelho. Então, ele manifesta isso de uma forma muito clara e traz então para nós: o discípulo amado foi quem escreveu o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de João é belíssimo, muito bonito, muito bem elaborado e também é bastante denso, de forma que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para a gente poder compreender. Se no Evangelho de Mateus a gente falou que ele é um evangelho bem claro e fácil de compreender, o de João, a gente compreender, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Para que a gente possa estudar, também é recomendado que a gente tenha já um conhecimento prévio dos outros 3 evangelhos. Isso não é obrigatório, a gente pode pegar a Bíblia e ler só o Evangelho de João, mas para que a gente possa entender melhor, conhecer melhor, é bom que a gente tenha um conhecimento prévio dos outros 3 evangelhos também. E a gente pode estudar, claro, eles no seu conjunto. O Evangelho de João, ele tem essa particularidade. Como ele foi escrito pelo discípulo amado, ele pode ser destinado a todos nós. Todos nós somos discípulos amados de Jesus, se nós nos aplicarmos a cumprir os seus mandamentos. Então, que a gente possa ler, conhecer, aprender e divulgar a Sagrada Escritura. E também que a gente possa compartilhar este vídeo, para que a palavra de Deus possa chegar a todos os confins da terra. Deus abençoe a todos.